começou um problema de atrofia cultural. No caso da Boeing, isso custou vidas, porque a métrica e o processo matou totalmente a cultura. Cultura é o grande diferencial estratégico da sua empresa. Imagine uma empresa onde o diretivo cultural é segurança, mas o símbolo de maior destaque dessa empresa é um relógio com contagem regressiva na sala da diretoria. Foi isso que apontou um relatório do Congresso americano falando sobre o caso da Boeing. E é aqui que a gente vai focar a lição desse episódio. Como que eu atrofio uma cultura e como o caso da Boeing ensina muito pra gente sobre cultura organizacional. Esse é o Dell Insights de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui é o Dell Insights, o programa da Dell Consultoria, onde a gente passa para você insights poderosos sobre cultura, gestão, liderança. Temos a Dell Consultoria, a Dell Educação e, diga-se de passagem, já somos mais de 7.000 seguidores aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado por você que nos acompanha e se você ainda não segue o canal, por favor, se inscreva, clica aí, tem muita informação de qualidade. Vamos lá para o episódio de hoje. No episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre atrofia cultural. Esse termo apareceu recentemente no relatório da Gartner sobre prioridades para os CHROs em 2026. E um desses pontos é enfrentar a atrofia cultural para que ela se transforme em performance nas organizações. O Gartner descobriu que empresas que internalizam genuinamente cultura nas suas práticas diárias aumentam em 34% a performance dos seus times. Agora, existe o contrário, que é aquelas empresas que lentamente deixam a sua cultura se atrofiar. E é nesse ponto que a gente vai se focar aqui nesse episódio, levando em consideração o caso da Boeing. Bom, o caso da Boeing é emblemático e ele mostra pra gente como que uma cultura vai se atrofiando ao longo do tempo. Atrofia é quando o músculo vai perdendo seu efeito, ele vai se destruindo. A atrofia da cultura é isso, ela vai se destruindo ao longo do tempo. A Boeing sempre foi reconhecida pela sua qualidade técnica e o seu primor em segurança. A maior parte dos engenheiros da Boeing sempre foram valorizados por isso. A empresa sempre se apoiou em excelência técnica, em qualidade e em segurança acima de tudo. Mas alguns estudiosos do mundo do trabalho dizem que a partir da aquisição da Boeing em 1997 pela McDonnell, começou um problema de atrofia cultural. Algumas trocas ao longo desses anos foram feitas que minaram essa cultura, que fizeram com que ela se atrofiasse. A segurança foi substituída por prazos extremamente rígidos e apertados. A engenharia foi substituída por um controle de custo excessivo. O debate técnico e acalorado entre os engenheiros numa linha mais horizontal passou para embates extremamente políticos e com linhas hierárquicas mais altas. O aprendizado, que sempre foi um fator crucial nessa cultura de aprendizado e de troca entre engenheiros, foi trocado por politicagem e decisões baseadas no ego, na inflamação do momento da emoção, onde colocaram o aprendizado por terra abaixo. E toda essa transformação cultural esbarrou no fatídico caso do 737 MAX. Se você fizer um Google aí, isso aqui não é episódio de acidentes aéreos, mas vale a pesquisa. O que aconteceu desde o lançamento do 737 MAX que a Boeing lançou para fazer frente à Airbus, que tinha recentemente lançado o A320neo. Em resumo, o caso da Boeing é um caso de atrofia cultural, que o Gartner apontou hoje como um dos grandes problemas que tem acontecido com as organizações. Bom, vamos fazer uma dissecação, né? Vamos fazer uma análise um pouco mais profunda sobre o que foi identificado no caso da Boeing, que é um processo bem parecido do que a gente faz nos nossos trabalhos de diagnóstico de cultura. Lá no caso deles foi uma investigação do Congresso americano sobre como eram as práticas culturais da Boeing. Vamos mergulhar nisso. Primeiro ponto que foi identificado que tinha uma cultura de altíssima pressão por resultados. E a pressão era tão grande que colocava em xeque toda a força produtiva no chão de fábrica, o alinhamento entre a média gerência e o exemplo que eu usei de um relógio com contagem regressiva para o lançamento do avião nas principais salas de executivos. Outro ponto identificado é que a pressão era tão grande que tirou das pessoas a confiança para o feedback. As pessoas
pessoas não tinham mais coragem de dizer que coisas estavam acontecendo de forma errada, de que existia perigo acontecendo e de que processos não estavam sendo seguidos com o rigor que deveriam seguir. Outro ponto tinha um fator importante que era de recompensa e reconhecimento para quem cumpria prazos e entregas, mesmo que isso fosse feito às custas de processos errados ou até de informações ocultadas. Outro ponto, o processo começou a forçar a cultura. Toda vez que um processo esbarrava com um valor cultural, o processo ganhava e a cultura era deixada de lado. E por último, as métricas de validação cultural foram totalmente esquecidas, ou seja, a cultura se atrofiou por completo. Tudo aquilo que era pregado ao longo dos tempos pela cultura da Boeing foi esquecido, porque a métrica e o processo matou totalmente a cultura. E se a cultura deixa de fazer parte do processo, da métrica, da recompensa, do reconhecimento, ela virou uma cultura cosmética, ela não vale de mais nada. E enfim, a cultura se atrofiou e a Boeing teve o resultado que teve. E agora olha que bacana, no relatório que a Gartner publicou sobre as prioridades para os CHROs em 2026, uma delas é enfrentar a atrofia cultural que causa nas empresas, o que causou na Boeing pode causar na sua também, mas a Gartner deu dicas práticas de como resolver o problema da atrofia cultural. E adivinha? É basicamente tudo que a gente faz aqui com os nossos clientes na fase 3 dos nossos projetos de cultura. Então se liga só qual foi o encaminhamento para evitar a atrofia cultural. Primeiro ponto, traduzir a cultura em comportamentos observáveis. Quando a gente desenha a cultura-alvo de uma empresa, não pode ficar só no conceito. O conceito dos princípios e valores tem que ser traduzidos em catálogos de comportamentos e esses comportamentos têm que ser avaliados periodicamente. Outro ponto, integrar a cultura nos processos críticos da sua organização. Toda vez que tiver uma tensão entre cultura e processo, a cultura tem que vencer, porque se a cultura não vence, significa que a sua empresa não é governada por cultura, ela é governada por processo. E não se esqueça, a cultura tem que ser maior que o processo, do contrário ela não é uma cultura forte. Parênteses aqui, é claro que você tem que desenhar o processo alinhado à cultura, e quando ele está alinhado à cultura, essas lutas, esses embates não vão acontecer a todo tempo. Você vai ajustando o processo dentro do teu modelo cultural. Outro ponto é operacionalizar a cultura no seu trabalho diário, nos rituais, no recrutamento e seleção, nas conversas, nas comunicações. A cultura tem que estar palpável e até em símbolos. Se a minha cultura é uma cultura de segurança, jamais o meu símbolo tem que ser um relógio com contagem regressiva. Você tem que pensar em outro ritual, outro símbolo que não bata de frente com a cultura. Os símbolos têm que apoiar a cultura, eles não podem rivalizar com a cultura. E olha só que interessante, a Boeing jamais pode ser considerada uma empresa sem valores, uma empresa sem cultura, sem processos. Olha o tamanho dessa empresa. O grande ponto aqui é que ela não era uma empresa sem cultura e sem valores, ela é uma empresa que por um erro acabou deixando de cuidar da sua cultura e deixou que a cultura se atrofiasse. E olha que importante a gente notar essas questões. A tua empresa tem uma cultura, queira você ou não. Você sabe qual é a cultura que está aí na tua empresa? Se não sabe, você tem que fazer um diagnóstico o mais rápido possível para entender a fundo a sua cultura. Não é o que você publica, é como a cultura é vivenciada na prática. E mesmo que você já tenha, se você não acompanha essa cultura estrategicamente durante uma boa série de anos e faz isso ser real todo dia, você corre o risco de atrofiar a cultura da sua empresa. Como sempre aqui no Dell Insights, a gente aponta para a importância e o nível estratégico da cultura organizacional. No caso da Boeing, isso custou vidas preciosas que morreram nos acidentes aéreos, mas outra coisa, manchou completamente a reputação de uma empresa que foi construída há várias décadas. Não deixe isso acontecer com a sua empresa. Se você tem problema ou desafio com cultura organizacional ou nunca pensou em trabalhar isso, esse é o momento. Acredite na gente. Cultura é o grande diferencial estratégico da sua empresa. Contacte a Dell, nós vamos ter um enorme prazer de começar um projeto estratégico de cultura organizacional com vocês, beleza? Esse foi o Dell Insights de hoje, eu te encontro no próximo.
Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.